Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934, comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 10 de junho de 1934, lição 11, Jesus na cruz, Mateus 27, versos 33 a 50. E chegando a lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel. Mas provando-o, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados, o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças, e dizendo: Tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque diz: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que estavam crucificados com ele. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9ª. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e encheu-a de vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Texto áureo. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12, verso 2. Resumo da lição. A chegada ao Gólgota, versos 33 e 34. A ação dos soldados, versos 35 e 36. Entre malfeitores, versos 37 e 38. As blasfêmias dos que passavam, versos 39 e 40. A blasfêmia das autoridades e dos chefes religiosos, versos 41 a 43. A blasfêmia dos malfeitores, versos 44 e 45. Abandonado por Deus, versos 46 a 49. Rendeu o espírito, versos 50. O caminho para o Gólgota foi um caminho que Jesus voluntariamente escolheu, pois não havia ninguém para salvar os homens. Chegando ao lugar da crucificação, deram-lhe uma bebida que iria estupeficá-lo, para assim diminuir os sofrimentos físicos. Ele, porém, não quis aceitá-la. Queria antes enfrentar a morte com a perfeita lucidez de espírito. Os soldados que o crucificaram estavam indiferentes a tudo o que se passava. Eles cumpriram uma obrigação comum e estavam interessados no despojo, as vestes de Jesus, para que, mais uma vez, se cumprissem as Escrituras. O povo que tantas vezes o respeitara, quando operava milagres, quando ensinava no templo e nas sinagogas, agora zombava do justo, lembrando as suas palavras, a que davam, porém, um sentido invertido, usando-as com grande cinismo. Os sacerdotes e os escribas zombavam dele, dizendo que salvara a outros e não se podia salvar a si. Pediam mais uma vez um sinal da sua missão. Não sabiam, porém, que ele estava agora a caminho para dar o maior sinal da sua missão, o sinal do profeta Jonas. Os sacerdotes não creram, nem mesmo quando ele ressuscitou dos mortos. Os malfeitores estavam no mesmo espírito de blasfêmia. Um deles depois se arrependeu. Todos os homens religiosos, indiferentes e ímpios, juntamente dele blasfemavam. Todos se fizeram culpados pelas recriminações. Entretanto, Jesus, que tinha sobre si as culpas de todos, disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Dos discípulos que o acompanharam junto à cruz, só estavam João e mais 3 mulheres, a sua irmã, a irmã desta e Maria Madalena, a sua mãe
E ao seu discípulo, ele dirigiu as palavras de cuidado filial, que lemos no Evangelho de São João, capítulo 19, versos 26 e 27. Também uma angústia profunda mostrou nas palavras: Eli, Eli, lama sabachthani. Estava abandonado por Deus. Ninguém viera para confortá-lo. A sua obra salvadora não permitia conforto, pois ele fora feito sacrifício pelo pecado e Deus não pôde agradar-se do pecado. Ali a justiça tinha exigência, pois estava ofendida e só o sangue podia satisfazer a essa exigência. Apesar de não receber o conforto celeste, contudo, Jesus, com plena confiança, entregou seu espírito nas mãos do Pai, clamando e anunciando a obra feita, não o martírio cumprido, mas a obra expiatória que completou. Foram então ouvidas estas belas palavras: está consumado. Assim rendeu o espírito e se entregou ao Pai.